Olá, pessoal, gente abençoada. Seja bem-vinda a mais um Salvos Podcast. Eu estou aqui hoje com um convidado que já fez a gente rir bastante aqui, que está dando bastante trabalho nesse pré-entrada ao vivo aqui, mas a gente está na expectativa, né? Não conseguimos entrar certinho no horário, ele veio correndo, voando. Da onde que você estava, pastor? Pastor Sidney Macedo veio de Botafogo, pegou trânsito, chegou aqui, mas deu tempo e a gente está iniciando mais um Salvos Podcast. Paz seja contigo, pastor Sidney Macedo. Amém. Se apresenta aí o pessoal. Já? Já? Ô, benção. Tá legal agora, Luciano? Aí. Então, você que está ligado aí, aproveita que ainda não, a gente vai ter que voltar mesmo, compartilha essa live, você que está entrando ao vivo aí, que conhece alguém que luta, né, contra a questão do vício, então você volta lá, compartilha esse vídeo, porque alguém tinha que... Eu sempre acredito que nada é por acaso, Deus sabe de todas as coisas, então se teve que voltar, porque tem alguém que tem que ouvir desde o início e não pegou ainda. É isso aí. Então, eu estava... o microfone estava mudo e eu estava falando o seguinte. Eu, como crítico, antes dos crentes, quando eu via alguém falar testemunho de ex-drogado, ou ex-isso, ou ex-aquilo, eu era o primeiro a falar assim, tá, lá vem. Glória, né? Lá vem. Fez um monte de porcaria, agora tá aí dando uma de santarrão, qualquer coisa assim, né? E muita gente faz isso ainda hoje também. Só que, aí eu fiquei pensando, poxa, caramba, será que tem... Fiquei imaginando aquilo que eu fazia e pensando, será que tem muita gente hoje ainda que não dá muita importância para testemunho de ex isso, ex aquilo, porque já vem criticando também, faz críticas igual eu fazia? E isso me levou a pensar uma coisa assim muito legal. O testemunho que eu quero dar hoje não é de um ex-drogado, de um ex-maconheiro, um ex-cheirador de pó e tal. Me faz entender, então, isso. Eu quero dar o testemunho de um cara que tinha um trauma, Sim. era um doente, não sabia, tinha um trauma de infância. Esse trauma me levou a fazer coisas que eu talvez nem quisesse, mas acabei fazendo por causa da ira que eu tinha por causa do trauma. Então, a cocaína, a maconha, a bebida, a prostituição, tudo era só uma consequência. Mas, na verdade, eu precisava ser curado, não era disso. Isso aí foi até fácil depois. Entendi. Mas eu precisava ser curado do Daquilo trauma que eu tinha, que me levou às drogas. Eu tinha uma ira terrível dentro de mim. Por quê? Porque eu não tive pai. Isso vinha desde criança? Desde criança. Eu tive meu pai, que era um ébrio, um alcoólatra, batia na minha mãe, chegava em casa quebrando tudo, aquela coisa toda. Então, uma lembrança que eu tenho dele, assim, vaga, é que ele quebrou um carro de bombeiro meu que minha mãe lutou a beça para me dar. Minha irmã me falou que quando eu era pequeno, ele me pegou e jogou na parede, coisas assim. Então, isso aí é que me levou a ser um garoto, a crescer um menino assim. Eu tinha 14 anos, eu era um revoltado. E quando eu ganhei a rua, comecei a ir para a rua, brincar e tal. Então, aquela revolta ficou maior ainda, porque eu via os meus colegas com os pais, no dia dos pais, passeando final de semana com seus pais e tal, e eu não. Eu não tinha aquilo. Então, aquilo me revoltava. E aí eu comecei a fazer certas coisas por causa desse trauma, da ira que eu tinha. Então, o interessante, sabe o que é? Olha como é que o Espírito Santo é tremendo. E isso me fez lembrar de uma vez que eu fui eu morava nos Estados Unidos. Você morou muito tempo lá. Morei lá 15 anos. E uma vez eu cheguei eu me machuquei e fui para lá nos Estados Unidos, chama mesmo de trauma. É uma sala grande que tem gente que quebrou o braço,
Tem gente que cortou e levou 2 pontinhos, Sim. tem gente todo ralado, tem gente com vergalhão que entrou na cabeça, faca, com tiro. Como se fosse um pronto-socorro? Isso, lá é um salão enorme e chama Trauma Emergency, ou seja, emergência de traumas. Trauma nos Estados Unidos é machucado, como é que fala? Algo que aconteceu. Uma ferida. Um acidente. Isso aí, um acidente. E tinham vários tipos de traumas, certo? Mas uma só vontade, uma só... Como é que fala? Todo mundo tinha a mesma vontade, era sair dali logo. Um objetivo, né? Era ficar curado. O médico vir, cuidar daquilo ali, eu meter o pé logo que eu quero sair daqui. Sim. Do hospital. Então aí eu fui fazendo certas comparações, assim, por quê? Porque eu acho que esse mesmo ímpeto, essa mesma vontade que a gente tem de quando está machucado, está com uma ferida aberta ali no hospital, essa vontade de ir embora, de ser curado, é essa mesma vontade que eu peço a Deus que as pessoas tenham nesta noite de ser curado dos seus traumas. Nossa, que legal, gente. Isso é profundo. Essa mesma vontade. E só tem um médico que pode fazer isso. Ele se chama Jesus de Nazaré. Uau, isso aí. Glória a Deus. Ele se chama Jesus. Ele me curou do trauma. Quando ele me curou do trauma, quando eu passei a não sentir mais nada concernente àquilo ali da falta que meu pai fazia, aquelas quando coisas você superou todas. Quando eu superei aquilo ali, isso, aí sim. Maconha foi fácil, cocaína foi fácil. Porque o seu testemunho é bem peculiar, porque as pessoas que eu tenho, né, na minha igreja, alguns membros que já foram dependentes químicos também. E todos eles que eu tenho na minha igreja, que eu sei, né, eles passaram por clínica de recuperação. Inclusive, alguns se converteram dentro de uma clínica de recuperação, que não foi o seu caso. Você teve, vamos dizer assim, uma libertação, vamos dizer, se fosse hoje na Bíblia, tipo, a conversão foi tipo Paulo, né? Que você teve um encontro com Jesus e a partir desse encontro com Jesus, você sente que houve uma resolução daquela questão traumática e aí você conseguiu... você nunca passou em clínica de recuperação, acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Não. Então, teu caso é bem, assim, é um milagre. Por quê? Mas justamente por isso aí que eu estou falando. Porque realmente as pessoas se preocupam com o drogado. Se preocupam, o foco fica na droga. E não na pessoa. Agora, pergunta para essas pessoas que tem na tua igreja, né? O que te levou? Vai buscar mesmo, de verdade. Eu conheci, nós ouvimos o testemunho de uma menina que, olha que interessante, agora não pode falar homossexual, é homossexualidade, né? Ela foi para a homossexualidade por quê? Porque era ela e a irmã. O pai espancava a mãe. Olha como é que o diabo aproveita. A brecha. Soprou na cabecinha dela, aproveitou aquela brecha ali, que ela foi ficando irada e tal, aquela coisa toda, vendo o pai bater na mãe. Não tem homem na casa, eu vou ser um homem. É uma coisa que, né? Eu vou ser um homem da casa. Né? Foi pra rua, ganhou a vida, quando ganhou a vida começou. E virou, era um homem. Pra quê? Pra encarar o pai. Pra bater de frente com o pai. Porque ela tinha um ódio de ver o pai batendo na mãe. Hoje ela já é uma missionária e tal, se converteu, graças a Deus. Mas foi o trauma, não foi da homossexualidade. Sim. A homossexualidade foi uma consequência. Então tem muita gente, você falou muito bem, tocou num assunto interessante, dentro das igrejas que precisam de ser curadas do trauma. Entendi. Do trauma. Sabe por quê, pastora Silvana? Olha só. Eu não estou falando mal de pessoas lá do passado que ensinaram a gente de uma forma até errada. Mas não por mal.
Sabe por quê? Antes não tinha muito recurso. Nós temos vários recursos Hoje, agora sim. para interpretação bíblica. Então, você vê que no Salmo, acho que 23, né, um ali, facinho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós fomos ensinados o quê? Que se o Senhor é o nosso pastor, nada vai faltar. Mas quando o erro não é do texto, mas de interpretação. Hoje, com os recursos que nós temos, quando pegamos a Bíblia no original, no hebraico, nós vemos que esse nada me faltará, não é Jesus dizendo que sobre aquilo que ele pode te dar. Esse nada me faltará pelo que ele representa para você na tua vida. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. A presença dele não pode faltar na minha vida. Ele é tudo. Ele é tudo, ele é suficiente. E foi ensinado para a gente o quê? Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter dinheiro, tudo e tal e tal. E nós servimos a Deus não pelo que ele pode nos dar, mas sim pelo que ele é. Aí começa a fazer sentido esse versículo. Olha que interessante. Começa a fazer sentido. Por quê? Quem não tem falta de dinheiro? Mas o Senhor não é teu pastor? Nada te faltará? Como é que a gente tem falta de dinheiro? Às vezes falta de comida, falta de carinho, falta de afeto, falta de tanta coisa. Verdade. Mas se ele não falta na minha vida, se a presença dele está na minha vida, pode até faltar essas coisas. Mas eu sei supre. que... Entendeu? Ele supre. É isso aí. Não, e algumas pessoas também podem estar pensando, a gente está conversando aqui no bate-papo, e assim, mas o caso do pastor Sidney foi fácil de resolver porque era uma questão de trauma, ele foi pro vício das drogas e aí resolveu o trauma, né, com Jesus, e foi fácil porque talvez não era uma dependência como a minha. Quantas overdoses? Vamos lá, para o pessoal entender que era uma dependência muito grande. É difícil. Você chegou ao ponto de... Hoje até estava passando uma novela na Globo que está reprisando, né? E mostra um caso de uma menina que tinha tudo e um trauma, né, também. Leva aquela menina para que tinha uma condição financeira até boa, na história lá, e ela começa a usar drogas e começa a ter todo um problema familiar. E no seu relato, o uso de drogas afetou de realmente vender objeto de dentro de casa, de perder o controle, porque o que eu sei é que teve até chegar a overdose, né? Aí sim, a consequência, depois por causa do trauma, aí me levou a 14 anos de idade, eu aprendi a fumar cigarro. Comecei a fumar, que eu queria ser descolado, queria ser o tal, queria estar junto com os caras, participar de tudo, achava que aquilo ali era o máximo e tal, queria ser, né, ganhar o mundo, vamos dizer assim, e revoltado. E era bem popular, né? Porque eu te conhecia nessa época e você tinha uma popularidade entre os jovens na localidade que você morava. Aquela influência, aquela coisa toda. Aprendi a fumar com 14 anos e isso aí foi um pulo para maconha. Quando eu vi, eu já estava... aprendi a fumar maconha e tal, aquele negócio todo. E depois a maconha já ficou, vamos dizer assim, não era suficiente. Eu já achava aquilo pouco, fraco. Fiquei muito viciado em maconha. E aí, o pior para mim foi quando veio a cocaína. No título aí da chamada que o Luciano estava fazendo do podcast, até a gente colocou lá, porque quando a cocaína entrou na minha vida, de fato, aí foi terrível. Eu costumo falar até falando assim, nossa, ali tem um capeta naquela cocaína, tem um troço terrível, que quando você vai para sair... E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, tu vê que foi o cigarro, que é uma droga lícita, vamos dizer, né? E aí vai para maconha, e aí vai para cocaína. Um abismo vai chamando outro abismo. Eu estou falando coisas aqui que se minha família estiver vendo,
agora, ouvindo, eu acho que eles nem sabem, minha mãe não sabia, minhas irmãs. Eu quero aproveitar o ensejo até para, de uma certa forma, mais uma vez reforçar o perdão que eu peço à minha mãe, às minhas irmãs. Que legal. Porque você deu trabalho. Eu dei trabalho. Eu não fui aquele irmão que eu era para ser, que era o único filho homem. Eu não fui, talvez, aquele filho que minha mãe esperava. E minha mãe sempre batalhou. Eu lembro da minha mãe assim, batalhando, estudando, trabalhando, para dar o melhor para os filhos. Minhas irmãs também, poxa, hoje são bem casadas, irmãs maravilhosas. Eu também não fui para elas o que eu tinha que ter sido. Mas, graças a Deus, assim, que quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Glória a Deus. Porém, a cocaína, ela me derrubou. Porque ela te vicia, você fica numa dependência terrível. Eu bebia muito também. E quando eu bebia, tinha um agravante. Eu perdia totalmente o sentido de tudo. Eu fazia um monte, vamos dizer assim, do popular de cagada. Uma atrás da outra. Porque a bebida também misturada com a cocaína, eu cheguei ao ponto de achar que a maconha já estava fraca, daqui a pouco a cocaína também não era nem suficiente mais para mim, aí misturava uma com a outra. Uma coisa com a outra. Misturava tudo. Fazia um coquetel. Fazia um coquetel. Eu cheguei a tomar diazepam, chá de cogumelo na época, chá de trombeta, LSD. Nossa! Coisas que eu tenho certeza que minha família nem sabia até hoje. E por isso veio as overdoses, quase morri. E, assim, foi um milagre de Jesus também na minha vida. Não é que ele não faça milagres, é claro que ele faz milagres. Porém, quando... Ontem eu preguei numa igreja sobre aquela parábola do semeador. Sim. E essa parábola, ela fala de terrenos que o semeador saiu para semear, solos, né? Tipo de solo, que somos nós. Tem pessoas que aceitam a palavra, outras não aceitam. Eu fui na igreja do Evangelho Quadrangular com a Luciene, tua prima. Na sede estadual? Na sede, umas 5 vezes. E eu aceitei Jesus lá. Eu lembro assim, eu era meio doidão, então eu lembro que eu aceitei Jesus na Quadrangular. E saía de lá, eu ia fumar maconha, ia cheirar cocaína. Tal. Mas um dia, essa semente que é a palavra de Deus encontrou um solo fértil no meu coração. Eu abri de fato o meu coração para a palavra de Deus entrar. E germinar, e florescer, e dar frutos. E pessoas falarem, faz na minha vida. Isso aí ninguém sabia, agora era só um particular meu e de Deus. Eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Me ajuda. Se tu existe mesmo, me ajuda. E eu posso falar para quem está ouvindo a gente agora e vendo, que se tu tem um trauma, se você carrega uma ferida aberta de repente aí há muito tempo, ou uma semana, ou anos, e se você falar para Jesus, nessa noite, Jesus, igual falei naquele dia, muda minha vida, me ajuda, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas eu ouvi que o Senhor pode fazer. Experimenta falar isso para Ele nessa noite. E você vai ver que Ele é o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Foi assim na minha vida. Eu saí lá da igreja, a mesma pessoa. Levantei, estava tudo igual. Porém... Teve uma verdade. Teve uma verdade. Dia teve uma verdade. E engraçado, eu saí dali com uma esperança, não sei. Eu sabia que algo tinha acontecido, eu não sabia o que era. Mas eu estava com uma esperança de que coisas iam acontecer
e a minha vida ia mudar. Gerou uma expectativa. Isso aí. Teve pessoas que, tem pessoas que não vão acreditar, tá? Até hoje tem pessoas que não acreditam. Milagre é uma coisa que... É por isso que o nome é milagre, porque é inexplicável. E assim, algumas pessoas, pela fé, acreditam no milagre. Outra, a gente tenta explicar, chegar o mais próximo do que se possa entender. Mas tem uma frase de um pastor que diz que milagre que se explica não é milagre, porque o milagre é algo inexplicável. É algo que as pessoas, assim, sempre vai ter alguém que vai falar, não é possível acontecer dessa forma e não vai acontecer desse jeito. Ou a pessoa fala assim, não, tá dando uma vamos dizer... uma valorizada, né? Então, só quem vive realmente uma experiência com Deus é que vai entender e tem um coração mais sensível para entender que é uma coisa assim, é um momento que você sabe que ali você sabe que a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue na mesma hora sentiu que naquele momento, né, ela estava curada. E quantas pessoas também, às vezes, a gente no momento de oração fala, não, eu sinto que eu fui curado. A gente até hoje, a gente tem maior cuidado de falar assim, vai ao médico primeiro, faz os exames, não é duvidando, não. Mas para que a gente tenha certeza de que aquilo ali, mas a pessoa, quantas vezes a gente, nós pastores, né, a pessoa tem a convicção ali na hora, fala, eu tenho certeza que eu recebi o meu milagre. Isso aí. E é porque, assim, dentro da pessoa há uma conexão com Deus, né? Agora, numa parte do seu testemunho que eu acho interessante, que você praticamente morou dentro da igreja depois disso. Foi. Você passou a ser o faz-tudo da igreja. Foi, Qual foi a importância da igreja, instituição, né? Porque a gente sabe que quem faz é Deus, mas você falou que você precisou de praticamente morar um tempo dentro da igreja. E essa passagem da sua conversão, esse tempo na igreja, e Deus te levou para os Estados Unidos. Precisou acontecer essa viagem, você ficar 15 anos lá. É isso aí. Quando eu converti, igual eu estava falando, você vai ouvir muita coisa. Eu ouvi inúmeras. Meu pai converteu? Ele é crente agora? Tá armando alguma. Vai roubar a igreja. Nossa! Vai virar pastor para comer o dinheiro todo da igreja. Cuidado. Ai, meu Deus, isso e aquilo. É preconceito, desconfiança, várias coisas. Eu ouvi isso enquanto eu estive aqui, então, antes de ir para os Estados Unidos, eu ouvia direto. Só que teve pessoas até que falaram assim, acho que para minha mãe, eu ouvi alguém falar alguma coisa, não sei se o parente falou para alguém assim, não dou 6 meses, tu vai ver. Isso é fogo de palha, ele está armando alguma. Coitado da pessoa lá, do pastor da igreja. Ele vai roubar a igreja, vai fazer alguma coisa. E para a glória de Deus, não porque a gente tem defeito, a gente tem falha, a gente né, se não for Jesus na nossa vida, para a glória de Deus, eu estou quase 30 anos no Evangelho. Para quem falou não desviou, né? Não desviei. Para quem falou que eu ia ficar só 6 meses, vou fazer 30 anos. São 30 anos firmes, 30 anos firme, desviar. Sem sair da igreja, sem desviar, sem nada. Sem voltar atrás, né? Sem voltar atrás. Então, eu converti e Deus fez um milagre tremendo na minha vida. Por quê? Porque eu falava para as pessoas que tinham convertido, as pessoas não acreditavam. Eu logo percebi que não adiantava convencer. A Bíblia fala que a obra de Deus não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Porque é Ele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então, logo entendi isso. Opa, não sou eu, não tenho que forçar ninguém a nada, tenho que só seguir. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu tenho que ficar servindo a Deus e o meu testemunho vai falar mais alto. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu saí de casa algumas vezes, não só essa vez, mas algumas vezes assim, antes eu tinha saído de casa, morei com uma colega lá no Periquito, morei com um colega em tal lugar,
E dessa vez eu tinha convertido, eu também saí. E fiquei morando na igreja. E, para quem não sabe, vai saber hoje, eu passei um período lá na igreja só, né, com aquela coisa de que ninguém acreditava e tal, mas eu falei, tá tranquilo. E era uma igreja bem pequenininha, era uma igreja muito pequenininha, era na varanda. Não era uma igreja grande. Não, assim, se reuniam na varanda de uma casa. Uma igrejinha, né? Bem... E os irmãos eram muito assim, carentes de recurso financeiro, tudo. Eu lembro que eu catei algumas coisas no sacolão para poder fazer sopa para mim e tal. Passei umas coisas assim, uns perrengues legais que muita gente não sabe. E aí, ali eu fui servindo a Deus e fui entendendo que Deus queria me tirar daqui, queria me deslocar daqui como para outro lugar. Eu fui para os Estados Unidos, não foi para ficar rico, não foi para ganhar dinheiro, não foi para nada do que muita gente pode pensar. Eu fui para os Estados Unidos ali foi a moldar o meu caráter. Eu precisava... O processo seguir. Na mudança da minha vida, eu tive que ir para aquele país que tem regras para tudo, rígidas, severas, para eu poder sentir o que é. Olha lá, Dona Liette está ali, a pastora Lili. A Lili. Então... Você era desregrado e era necessário uma cultura que você não... Eu era igual um bicho, né? Na verdade, não obedecia a ninguém, não obedecia a nada. Então, fui para ali para quê? Para ser moldado, para ser disciplinado. Mudança de caráter total. E ali eu aprendi muita coisa. Os Estados Unidos me deu a maior riqueza, que não foi os dólares, foi caráter. Mudança de caráter. Eu fui moldado ali. Ali eu aprendi a não cuspir no chão. Se você cuspisse no chão, era preso. Se você olhasse para uma garota e desse uma piscada ou jogasse aqui, nego, fio, não sei o quê. Faz isso lá. Faz lá. Então, tudo música alta, tudo é música alta, né? O Robocop já estava lá na porta, batendo. Pediram para abaixar o som. Se não abaixar, a próxima vez que eu vier aqui, você já sabe. Tudo tem regras. Então eu fui colocando, eu fui entrando nessas regras, aí eu fui aprendendo para aprender a obedecer, aprender, como é que fala? Ser pagador das suas dívidas, andar direitinho, fazer o que tem que ser feito. Tudo que não tinha aqui, você teve que aprender lá. Eu aprendi lá. Deixa eu só dar um pause aqui rapidinho e pedir para você que está na live, né, compartilhar essa live. A gente está aqui hoje com o pastor Sidney Macedo. Era conhecido só como Macedo, né? Para quem não sabe, a gente está na cidade que a gente começa o podcast. Depois o pessoal fica assim, da onde é o pastor? Nós estamos no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Realengo City. Pense no lugar mais quente do mundo, fora o deserto do Saara. É aqui mesmo que a gente instala o ovo que você vê no Jornal Nacional, né? Que instala o ovo no asfalto e ele frita. É exatamente nesse lugar que a gente está. A gente está entre Bangu, aqui no estúdio, né? A gente está entre Bangu e Realengo. A gente está em Padre Miguel. Compartilha aí com 5 pessoas. Hoje é o desafio do Salvos Podcast. Você compartilhar aí, pelo WhatsApp. Muita gente vê depois também, mas o importante é você compartilhar, porque vai ficar salvo. A pessoa entra lá depois. Quiser também deixar o seu comentário, né? Você que talvez esteja assistindo, também que precise de oração, que está envolvido, né, Luciano? Hoje a gente vai ter no final uma oração especial do pastor Cid, para que você que esteja buscando a libertação do vício das drogas, né, do alcoolismo, coloca seu nome aí, vai colocando, ou do seu parente, de alguém que você deseja, que no final da live a gente vai fazer uma oração nesse intuito. Então a gente vai retomar aqui, vamos lá, aí você foi
morar lá nos Estados Unidos, e a sua ida para lá foi também tudo Foi direcionado milagre, por Deus, né? tudo milagre. Não Eu tinha não tinha dinheiro. recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tinha nada. E Deus fez um milagre tremendo. Eu fui lá no consulado americano, na época, visto era só para gente riquíssima. Muito rica mesmo. Era artista, jogador de futebol, essas coisas. E eu consegui um visto de 10 anos, que era o máximo. Né? Porque quando Deus quer fazer algo na tua vida, não adianta. Ele prepara, né? Ele prepara tudo. E eu fui, um irmão providenciou a passagem, tá? E eu viajei, eu lembro que tinham que ter $7.000. Esse foi um dos maiores milagres. $7.000 para passar na imigração. Eu não tinha, eu fui sem nada. Eu fui com um dinheirinho que minha mãe tinha me dado, parece, uma amiga. Acho que mas não dava... o dinheiro que você sabia que era necessário para... Era $7.000. Tem que ter eu tinha $16 você tem que apresentar. Eu tinha $16, era $7.000. E tem que apresentar. Tem que apresentar, senão lá. não entra. Senão não entra, volta. Não entra na imigração. Ah, tá. E aí eu fui no avião assim, sentou uma jovem do meu lado e começamos a conversar, fazer amizade e tal. Aí ela me perguntou, você vai fazer o que nos Estados Unidos? Aí eu, meio com medo de falar, eu falei, eu vou passear. Aí eu falei, e você? Ela, eu vou estudar. Eu pensei, nossa, que bom, né? Aí ela falou assim, foi coisa de Deus mesmo, porque eu não sei por que ela me perguntou aquilo. Você sabia que eu estava perguntando algumas coisas da viagem e tal, aí ela falou assim, você sabe que tem que ter $7.000 para passar na imigração? Eu falei assim, não sabia, não, acho que eu sabia e não sabia. Ela, e tu vai passar como? Eu falei, eu não tenho. Deus proverá. Gente, eu dentro do avião já, voando. Quando ele descesse lá, eu tinha que ter $7.000. Da onde vai sair isso? Então essa garota estava do meu lado. Ela falou assim, hoje eu sei porquê, na época eu nem entendi, mas hoje eu sei porquê. Ela falou assim, eu vou te ajudar e você vai me ajudar de uma certa maneira. E ela pegou o dinheiro, me deu e falou, vou na frente, você vai me seguindo, como quem não me conhece. Chegar na fila, eu passo, vou te esperar lá do outro lado, você disfarça, passa, apresenta o dinheiro e depois disfarçadamente me devolve. Ela tinha o dela para ela passar e ela te emprestou e você... Isso. Tipo um plano, né? Teve um plano. E depois eu entendi por quê. Porque se ela entra com aquilo tudo, ela tinha que declarar o imposto. E talvez ia ser até presa, alguma coisa e tal. Ela aproveitou o ensejo e... né, mas na época eu não entendia nada disso, não sabia e fui. Fui no embalo. Sei que Deus fez o milagre. Eu passei, apresentei os $7.000. Quando chegou do outro lado, ela foi andando, eu fui atrás. Assim, quando chegou lá fora, eu devolvi. Falei com ela, só Deus para te recompensar. Nunca mais vi. Não sei se ali já era um anjo ou alguma coisa. Sei que aconteceu. Eu sempre costumo nas minhas pregações falar que a gente às vezes espera os anjos de Deus com asas, o manto branco, né, a auréola, e a gente acha que vai vir dessa forma. Isso aí. Às vezes Deus coloca anjos na nossa frente que a gente não desconfia. Verdade. Que são anjos. Verdade. De Deus, né? Verdade. Ontem eu estava pregando sobre... Foi ontem? Não, quarta-feira, preguei, era terça, Dia Internacional da Mulher, estava pregando sobre Maria. E ela nem desconfia que é um anjo, ela viu um varão. A Bíblia diz que ela viu um varão e ela só desconfia que é alguém diferente por causa da salvação, da saudação, que era Shalom Adonai, ela responderia Adonai Shalom, e ele chega com uma saudação diferente, salve a agraciada, e ela fala, que saudação é essa? Aí ela já desconfia, não é um judeu, mas era o anjo do Senhor. Até ele se apresentar, ele se apresentar como um mensageiro, como Gabriel, ela não vê que é um anjo. E quantas vezes Deus envia anjos dessa forma e a gente não percebe que são anjos de Deus? Isso aí.
Eu tenho uma experiência tremenda que eu fui... Quando eu cheguei lá do outro lado, eu vou falar rapidinho. Talvez muita gente não vai entender, mas é para quem crê, né? Essa é para tem que crer. Eu cheguei no aeroporto sozinho, não estava conseguindo falar com o Ricardo. E eu telefonava e só Quem falava... era Ricardo? Ricardo era um amigo que estava me esperando lá nos Estados Unidos. Que estava morando lá. Que estava morando lá. E eu não conseguia falar com ele, já estava nervoso, apavorado, porque só ouvia tudo em inglês e não entendia nada e tal, aquele negócio todo. De repente eu vi um rapaz me olhando... Isso foi em que ano? 93. Não tinha celular? Não. Aqui Ficha. era uma ficha de orelhão, lá era quarter, moeda. Então eu colocava a moeda no orelhão e ligava, nada. Só uma mulher falando tudo em inglês, eu não entendia nada. Eu vi um rapaz me olhando, limpando o aeroporto. Aí eu olhei para ele assim. Aí ele falou assim, tu precisa de... Ele falava em espanhol, mas dava para entender. Você precisa de ajuda, né, muchacho? Eu falei, preciso muito de ajuda. Eu já fui chorando. Aí ele falou, peraí que eu vou te ajudar, eu já estou saindo do meu turno. E entrou, voltou rapidinho. Primeiro que eu não desconfiei de nada, ele voltou com um casaco. Esse local era... O aeroporto, em Boston. Ah, tá. Aí ele voltou com um casaco, já me deu. Na hora eu não entendi nada, ele falou assim para mim, esse casaco estava te esperando, era para você. Contou uma história lá do casaco, estou encurtando aqui, e falou que era para mim. E na hora eu não entendi nada, até fiquei meio desconfiado, o cara assim, pá. Mas falei, tá, mas beleza. Aí, tranquilo, fui andando com ele, ele falou assim, eu vou te levar nesse endereço. Aí, quando nós saímos do aeroporto, ele falou assim, tu tá com fome. Ele falou assim, tu tem hambre, não tem? Aí eu falei, não entendia, né? Comida, mangiare? Tu tem fome? Eu falei, pô, tenho muita fome. Aí ele falou, vamos passar aqui. Eu sempre falo isso, eu comi um bolo e tomei um café que eu nunca mais comi um bolo igual aquele e um café igual aquele na minha vida. E fomos andando, ele chegou lá, falou, fica aqui, muchacho, um pouquinho que eu vou ali ver se teu amigo está lá, se é aqui mesmo. Aí ele foi, eu vi ele falando com alguém, assim, estava nevando e tal. Aí ele voltou e falou, muchacho, pode ir lá, teu amigo está lá. Aí eu não estava entendendo muito, cheguei assim na escada, toquei a campainha, aí o Ricardo apareceu lá em cima. Minha família conhece, o irmão da Maristela e tal. Ele apareceu lá em cima e eu olhei e falei, Ricardo, ele olhou para mim, Sidney, caramba, como é que tu chegou até aqui? Eu falei, cara, não me pergunta nada, eu vim rápido, depois eu te conto tudo. Aquele foi um momento de alívio. Foi milagre de Deus, eu subi a escada, ele veio descendo, a gente se encontrou, abraçou, aquela coisa toda glorificando a Deus. Quando eu volto, eu viro para ele e falo assim, cara, o muchacho ficou lá fora, o rapaz ficou lá fora, tá nevando, tá frio. Aí ele, que muchacho? Eu falei, o rapaz que me trouxe. E aí ele, pô, desce e vamos chamar o cara, manda ele subir, tá mó frio lá fora. Nós descemos juntos, ele viu comigo isso, nós descemos. Quando chegamos na porta de entrada lá embaixo, eu vi o muchacho andando, já assim, uma distância de uns 5, 6, 7 metros. Ele olhou para trás, para mim, para o Ricardo, deu um sorriso e ele cresceu na nossa frente. Meu Deus. Ele cresceu na nossa frente, mas foi tudo assim, fração de segundos. Ele cresceu, ficou um varão, um ser, com uma veste toda acinzentada, e de repente ele sumiu para cima. Meu Deus. E aí o Ricardo ficou apavorado, eu também, e a gente começou ali a glorificar Deus, glorificar Deus. Os dois viram? Nós dois vimos. Nossa. E depois, olhando, lendo a Bíblia e tal, nós vimos que era um anjo de Deus. Glória a Deus. Era um anjo de Deus que estava comigo o tempo todo e eu não sabia. E para quem não crê, se você tiver curiosidade, você lê a Bíblia, que você vai ver que vários anjos de Deus apareceram para homens de Deus, mas como homens. Como homens. E ajudaram os homens de Deus e depois foram embora. Nossa. E eu vi aquilo na Bíblia, eu falei, nossa, era um anjo de Deus, eu não sabia. Uau. Isso é para quem crê.
Glória a Deus. E aí lá aí congregou, né, em igreja. Lá eu fui para a Assembleia de Deus de Boston, pastor Uriel de Jesus, foi uma bênção na minha vida. Ali eu fui, né, aprendendo muitas coisas, trabalhando, e foi indo. Foi aquilo que eu falei, a minha vida, eu fui para ali, o meu caráter foi sendo moldado, eu fui aprendendo a respeitar, a obedecer, aprendendo coisas assim que eu não fazia. Tendo mais responsabilidade, porque eu estava sozinho, então eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que comprar isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que ter um carro, eu tinha que pagar seguro do carro. Eu fui aprendendo a viver com ordem e decência. Tá? Então, a minha preocupação quando eu vim para cá nesse testemunho foi isso. Era de não falar para as pessoas assim, não passar para as pessoas assim, ó, eu sou mais um maconheiro, tá? Cheirador de pó, que Jesus fez uma obra na vida, não. Eu vim dizer para você o seguinte, se você quer ser curado de um trauma, de algum problema que você tenha, se está acontecendo alguma coisa na tua vida, que você já se mexeu para tudo quanto é lado e não achou solução, dá uma chance para Jesus. Um dia eu dei essa chance e ele mudou a minha vida. Dá uma chance para ele. Eu vim te pedir só isso. Seja o que for que estiver acontecendo contigo, independente do que seja. Talvez você esteja numa situação que tu olha para um lado, para o outro, para cima, para não encontra saída. Jesus é a tua saída. Ele me ajudou, a palavra de Deus me moldou. Eu não estou aqui para falar assim, eu sou o certo total, eu sou o melhor ou qualquer coisa assim. Não, porque eu tenho defeitos, tenho acertos, tenho erros, mas eu sou uma pessoa, um ser humano que se esforça até hoje para estar na presença de Deus. E acredito, pela fé que nós temos na palavra de Deus, que um dia Jesus vai voltar. E aí sim, nós vamos ir com Ele para os céus, ter um corpo transformado, uma vida transformada. Glória a Deus. Morar com Ele. É isso que nós acreditamos. Dá uma chance para Jesus. É isso que eu vim te pedir. Dependente do problema, dá uma chance para Ele. Clama, pede. Eu pedi e Ele me atendeu. Glória a Deus, que bênção, né? É um testemunho muito forte de não só de cura de traumas, libertação. Então, houve cura, libertação, transformação e experiência com Deus, né? Experiência com Deus que, assim, eu acredito muito que hoje as pessoas elas estão vivendo assim um evangelho que elas acham que as coisas aconteceram no passado e não acontecem hoje. Verdade. Então, eu creio muito que se a gente acreditar, a gente vai ter mensageiros, anjos de Deus, a gente vai ter libertações instantâneas, sim, né? Teve uma experiência até da sua própria igreja, um testemunho, que eu soube que entrou um rapaz, né? Completamente drogado lá, né? E ele praticamente invadiu a igreja em uma oração, não foi? Ele ficou... Ele estava doidão e numa oração ele voltou vamos dizer, a consciência, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é um problema social, as drogas, o vício, mas a gente sabe que Satanás se mistura nisso aí, né? São as condições favoráveis que ele tem para entrar, né? E a própria igreja precisa se posicionar muito ainda em relação a isso, né? Porque, como você falou, muitas vezes a gente recebe uma pessoa na igreja que está vindo do vício e aí é marginalizada. Às vezes um grupo de jovem não abraça, né? Porque, sabe? E também tem uma coisa que pode acontecer, que a gente não vai tapar o sol com a peneira. A gente está falando aqui sobre traumas. Às vezes tem jovem que está dentro da igreja, isso aí, debaixo do nariz do pai e da mãe, e se envolve com drogas. Isso aí.
A gente não pode tapar os olhos para isso. E com outras coisas também. E com outras coisas também. Então, é assim, como o pastor Sidney falou aqui, né? Para aquele que não conhece Jesus, que está nas drogas ou passando qualquer outra situação que não condiz com aquilo que é a Bíblia, procure seu pastor. Hoje a gente tem pastores, a gente está com cuidado de ter, a gente brinca, a nossa amiga Ângela, psicanalista, né, que a gente brinca muito com ela. Ela deve assistir o podcast Pastor Sidney, brinca muito com ela. Pastora Silvana fica falando, perdeu. Ela sabe o que a gente está falando. Mas hoje a gente tem dentro da igreja pessoas, né, que podem ajudar, porque às vezes não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, o jovem, não quer falar nem com o pastor, porque às vezes se sente envergonhado. Mas tem líderes, né? Tem pessoas dentro da igreja para te ajudar. Então, a primeira coisa é querer ser curado, como você quis um dia. Você quis, né, a libertação desse trauma, do que leva a fazer... te leva ao erro, né? Te leva a praticar coisas erradas, né? Outro dia eu tive uma situação com uma jovem e, assim, uma situação que eu encaminhei, estou acompanhando, mas que, vamos dizer, aos nossos olhos, como eu posso falar? Né? Acima de qualquer suspeita. Né? E a gente, estou ali batalhando, ajudando, graças a Deus já estamos tendo resposta de oração, mas de dentro da igreja. E aí? Né? Então, a mensagem hoje é para aquele que está no mundo, é para aquele que está dentro da igreja também. Se você tem trauma, crente não é super-herói. A gente está aqui para falar, nem pastor, nem a gente é super-herói. A Bíblia diz assim, quem está de pé, cuide-se para que não caia. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Então, assim, igreja, às vezes, taxa muito isso e acaba que a igreja fica sendo pesada para as pessoas. Eu falo muito isso lá na igreja. Ninguém é super-herói, gente. Não, tem defeito, tem... E se a tua igreja prega isso, se a tua igreja prega isso, eu vou dizer, é uma mentira, porque não é verdade. O único perfeito foi Jesus Cristo. Isso aí. Né, pastor Cid? E mesmo assim, olha o que fizeram com ele. Crucificaram ele. Mas assim, a gente vê todos os grandes homens de Deus. Paulo, cara, 9,2, mas ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é, mas ele tinha. E ele, gente, ele mesmo falava que a Bíblia é tão linda que ela não engana ninguém. Não engana. Todos os santos homens de Deus que estão ali na Bíblia, lê lá para você ver. Vê os defeitos lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fez. Pegou o amigão, aquele cara que amava Davi, botou para morrer numa guerra. Sabe para quê? Para pegar a mulher dele. É verdade. Acabou. Moisés, Abraão, qualquer um. Todos pecaram. Todos pecaram, todos fizeram coisas que está lá. A Bíblia não engana ninguém, está tudo exposto. E mesmo assim, são homens de Deus. Mas espera aí. Então quer dizer que eu tenho que ir lá no fundo do poço, ser um ex alguma coisa, para poder Jesus fazer uma obra na minha vida? Negativo. Jesus salvou um doutor Lucas, médico. Verdade, médico. Entendeu? O centurião é como o general Heleno. Aí general Mourão, como qualquer um deles. Jesus está aí para todos. O mesmo que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Ninguém precisa chegar no fundo do poço para poder... Né? O que ele quer é a vontade de acertar. Porque cair é o que a gente está falando aqui, né? O cair... Vamos lá. Davi, ele caiu, mas ele... Senhor, caí. Confessou. Errei mesmo. Teve perdão... E se levantou. Deixa a gente falar o nome de algumas pessoas que estão aqui. A live tá cheia de gente. Glória. David. Vai entrando, Robson Guzmão, Deus abençoe. Como é que fala, Luciano? Dani Lourenço, vai compartilhando. Deixa eu falando aqui. Vai ativando o sininho. Luciene Alves, que batalhou muito por você. Aí, Luciene, caramba, quantas vezes, hein? Só com a Luciene 5 vezes. Me levava direto lá na sede, lá em Guilherme da Silveira.
Convertia, depois ia fumar maconha, Luciene. Ô, Glória. Mais um dia. Ô, Glória. Um dia foi de verdade. Um dia fui de verdade. Que bom que ela nunca desistiu, né? Não, a Luciene é uma benção. E a Luciene, ela tem muito isso, né? De chamar Luciene o povo nossa. para a igreja. Nossa, é maravilhoso. Roberta Souza, que está na live, Isabel Martins, Gisélia Azevedo, mandando um abraço para nós, pastores. Priscila Barbosa, boa noite, querida. Maria Fagna, Camila Araújo. Gente, eu tô chique aqui, ó, canequinha. Ana Paula Dias, Kilza Nunes, Viviane Gomes. Tá aí aquele Mites, tá aqui, Jéssica Alves, mandando um abraço pro seu pastor. Jessiquita. Glória a Deus. Pamela Batista, Fagna falei, tá aqui. Henrique Oliveira, o Rick, falando, pastor, você é uma bênção. Glória a Deus, amém? Marco Moreira, dando um abraço, deixa eu ver. É o Marco, o Marcão, aí da Mari. Priscila Barbosa, Tatiana Dias. Tatiana, nós vamos orar pelos pais, Paulo dela, que é alcoólatra. Tomara que minha mãezinha, minhas irmãzinhas estejam vendo também. Fabiane Araújo, Ellen Soares. Nossa, tem bastante gente na live aqui. Nós vamos orar daqui a pouco e pedir também pela vida da Tatiana. E se você conhece alguém, gente, compartilhe, porque a gente fica salvo, a live, o podcast fica salvo depois para as pessoas entrarem e estarem, né, compartilhando. Então, compartilha. A gente quer deixar também para... Ativa o sininho, como é que fala? Eu sempre quis falar isso. Fala compartilha, ativa o sininho, dá o seu like. Ih, meu pai, faz o que tu quiser aí, mas passa para frente esse negócio. Glória a Deus, amém. Pastor Cid, você prega muito de boné, de bermuda, né? Gosto você muito. É um pastor, vamos dizer, atípico, né? Garotão. Não tanto assim, mas... Não é, pastora Nancy? A gente, às vezes, assim, pelo fato de a gente ter uma denominação mais descontraída, né, e tal, a gente, às vezes, recebe algumas críticas. Meu Deus. Né? E muitas. Mas a gente não se preocupa com isso, gente. Não. A gente não se preocupa porque o nosso empenho é salvar vidas. Gente, ao vivo aqui, o Luciano tá ali mandando a gente chegar mais perto do microfone, tá aquela coisa toda. Que não é Faustão não, mas tá tudo ao vivo. Ele falou aqui, antes da gente iniciar, que ele sempre queria saber o que o Jô Soares tinha. O que o Jô Soares tinha dentro daquela caneca. O pessoal fica perguntando o que tem dentro da caneca do gente, Salvo Podcast. Vou falar pra vocês, ó. Não tem nada, ó. Mentira, ele já bebeu tudo. Ele já bebeu tudo, gente. É água. Nada. É água porque Jesus é a água da vida. É o melhor. Jader e Luciano entraram na live aí, ó. Quem? Jader e Luciano. Aí, Caneca Podcast. Caneca bonito, vou levar pra mim. Glória a Deus. Calento. Então, a luta continua por salvar vidas, né? Pastor Sebastião com certeza. Vai entrando, a gente com certeza, o objetivo maior é esse, ganhar almas. Ganhar almas para Jesus. Né? Mudança de vida, metanoia. É isso que nós queremos. Eu quero ajudar pessoas que, de repente, estão na mesma situação que eu me encontro. Né? Ou não, tal. A gente está lá batalhando. Deixa eu fazer o meu merchan aqui. Faz. Nossa igreja está situada ali aqui em Realengo, na rua Birigui, número 74. E nós também estamos em Campo Grande, aquela rua... Próximo ao Guandu Sapê. Estrada Guandu do Sapê 321, isso. Perto do shopping, como é que é o nome daquele shopping? West Shopping. Estamos ali também. Agora, olha só, tem aqui, como é que é o endereço daqui? Aqui é Quadrangular Parque, Rua Murundu 377, Rua Limite 670. Isso aí. Pastor Sebastião Bittencourt e aquele que está na live. Não tem Olímpia desculpa. Esteves 1592. 1592, pastor Silvio Fernandes. E também a gente não está falando de denominação, não. Você procura uma igreja, mas uma igreja que pregue a verdade. Porque assim, ó, não adianta a gente botar o jugo. Claro, outro dia você estava falando não. sobre isso, né? Que era jugo. Olha o pastor como é que está aqui no podcast, olha só. Mostra até.
bermuda, tênis, toda vontade. É porque não é o estereótipo que tem que mudar. O que tem que mudar é o coração. É o coração. Agora, a gente já está com o nosso horário indo já para o finalzinho do nosso podcast. Gente, está tão bom aqui que não dá nem vontade de sair. Ô, Rita, sua fã. Rita, eita glória, hein? Quanto tempo, hein, Rita? Nossa, não some não. Não abandona a gente, não. Em breve quem vai estar aqui no podcast, em breve quem vai estar aqui é o pastor... Não, de Friburgo. Ah, de Cabo Frio, né? Não, Friburgo. Friburgo. Em homenagem, né, a Rita. Pastor Davidson. Quem mandou? Beth mandou um abraço. Brito? Beth Brito. Beth da Jéssica, amém. Beth da Jéssica. Em breve, se Deus quiser, em breve o pastor Davidson vai estar aqui. Eita, e a gente vai ter conversão na live. Ih, meu pai, vai explodir essa live. Ô, glória. Deixa eu terminar aqui, que eu queria só contar aqui, porque é uma coisa assim, muito interessante, que é a parte que eu mais vivenciei aí da sua história, o seu casamento com a pastora Nancy. Quem lembra do Orkut, gente? Fala, Mari, o que você quer? Caneca, ao vivo, não tem jeito. Vem cá pegar, vem cá pro pessoal te ver. Só porque tá de chinelo. Não, com essa aí não, não. Vem aqui para o pessoal te ver. Vem sozinho. Vem ver minha sobrinha linda. Olha só, gente, vem cá. Vem cá. Olha que sobrinha que eu ganhei. Jesus é lindo demais, gente. Eu vou sentir falta de quê? Glória a Deus. Foi na época do Orkut, né? E aí, depois de um tempão, você conheceu a pastora Nancy, que na época era só Nancy, baladeira gospel, a número 1 do Gospel Night, né? Ela é a pioneira da festa gospel visual legal, que a gente dá continuidade, né? Agora a gente está com um evento que é Gospel Charme, mas a gente nunca vai esquecer a pioneira disso, dessa cultura da dança, em todos os sentidos. Dança dentro da igreja, dança como festa gospel, como local de entretenimento. Foi a pastora Nancy. Aí a pastora Nancy começou a conversar e falar assim, poxa, lembra aquele menino que se dançou festa, que encontrei com ele no Orkut? E foi assim, né? No Orkut vocês conheceram, começaram a conversar. Começamos a conversar, bater papo. E eu cheguei em casa um dia, aí tinha um recadinho lá, oi, tudo bem? Lembra de mim? A Kika. Porque eu conheci a Nancy era pequenininha, eu já era. Que a nossa diferença de idade são quase 12 anos, né, filha? E aí, eu lembro da Nancy, eu acho que ela tinha o quê? 10 anos, filho? 8, sei lá, 10. Eu já estava com 20. Não, eu estava com 20 e tu tinha 8, então. Porque eu ia para Simone Denise lá com 20 anos. Tu tinha 8 anos. E depois ela entrou no Orkut, eu vi a fotinha já grande, eu falei, aqui cresceu. E tal. Você estava em Boston. Eu estava em Boston e ela aqui. E aí começamos a conversar e tal, e namoramos pela internet, vamos dizer assim. Eu casei com a Nancy, nunca beijei, nunca abracei, nunca tinha abraçado. Na Rede Globo. Não sabia se ela tinha bafo ou não. Ela também não sabia se eu tinha. Tinha um programa na Rede Globo, eu esqueci o nome daquela atriz que fazia, que contava histórias verídicas de pessoas. E eu pensei em mandar, era no Fantástico, esse quadro. Eu não tô lembrando o nome. Se alguém na live aí lembrar... Mas olhuda. Bota magrinha, aí. Olhuda. Uma magrinha, lembra? Essa atriz, não lembro agora o nome dela. Que ela... eu pensei em escrever a história e mandar, porque... Primeiro que... assim, do lado de cá, vou dizer como é que foi, não sei, Nancy já deve ter contado essa história. Uma irmã falou para minha mãe, antes da minha mãe saber, meu pai... Denise está na live. Denise, da festa de 15 anos, que a gente contou aqui, que a gente se conheceu. Sabe naquela festa de 15 anos, uma coisa que eu lembro, não sei se... A melhor festa de 15 anos que já teve aqui. Foi dos anos 80, né? Foi da Simone e depois da Denise, né? Todo mundo queria ir naquela festa. De 15 anos. E aí você perguntou assim, mas você é crente, cadê o seu coque? Você falou que crente usava coque.
Eu perguntei pra assim, Silvana. E você é crente, você vai dançar valsa de 15 anos? Você pode dançar valsa de 15 anos? Porque crente usa coque, você não tá de coque. Não gostava de crente, tá vendo? Casou com a filha do pastor, mas foi Cananci. E uma irmã da igreja falou assim pra gente, pra minha... Denise Fraga, botaram aqui. Denise foi Fraga, a Denise isso. Fraga que fazia o programa. Eu Isso. pensei em escrever a história, porque na época que passava essa história, passava esse quadro no Fantástico, foi na época da história de vocês. E a irmã da igreja falou assim pra minha mãe, a sua filha Nancy tá namorando? Minha mãe falou assim, não, nem sabia, né, que ainda... Como é que tava essa situação. Tinha um tal de chaleira, chaleira não, bully, rodeando. Voando, bully, Isaac que sabe, bully. Aí falou assim, olha só, eu vi a sua filha, irmã, eu tive uma visão com a sua filha, e a sua filha, não sei se foi um sonho, se foi uma visão, ela tá aqui, a Nancy lembra disso. A irmã falou assim, que via um muro, e era um muro muito alto, que não tinha como ver o outro lado do muro, e ele era infinito, não dava para ver o início e o fim. E tava ela, a irmã, meu pai e minha mãe, e a Nancy, de noiva, e perguntava assim, ué, mas cadê o noivo? Aí a minha mãe e meu pai respondiam, falavam assim, o noivo tá lá do outro lado. Eita Deus. E ela não enxergava o noivo. E o casamento, eles começaram a namorar, né? Começaram a namorar e tal. Eu não lembro se o anel de noivado veio pelo correio, veio pelo correio. O pedido de noivado foi a mãe dele que fez. E na verdade, ela casou com minha mãe, né? O casamento foi justamente sem a presença do noivo. Porque foi seu procurador, foi por procuração com o advogado, porque quem conhece pastor Silvio Fernandes não ia deixar ela nessa sair daqui. Localidade, não ia deixar ela sair daqui casada de jeito nenhum. De jeito maneiro. E ela estava estudando letras na época, Deus providencia tudo, né? E tinha um intercâmbio da faculdade, ela ia pelo intercâmbio, mas na verdade ela ia encontrar com o Sidney. Era para ela estar no McDonald's da Virgínia, né? E tá até hoje o McDonald's da Virgínia esperando a Nancy lá. E ela saiu daqui casada. Eu lembro que foi feita uma chamada de vídeo para a igreja de Padre Miguel. Isso. Para o casamento ser com a mãe dele, ter uma tadinha da minha mãe. Ô, mãe. Uma prestação assim, né? Porque naquela época muitas pessoas falaram para o pastor, é louco. Você sabe como o Macedo saiu daqui? Pedido. Verdade. Ele estava na lista daquele ano. Ele estava na lista, pedido na lista daquele ano, quando ele saiu daqui. Aí meu pai falou assim, não, mas meu pai conversou com o pastor dele, que não foi o pastor Uriel, você estava numa igreja batista, eu lembro até hoje. Telefonema, porque ficou todo mundo eu tava na no seminário. sala. Estava no seminário lá. E meu pai conversou com o seu pastor, né? Porque você tinha pedido a Nancy em noivado e o pastor Olha teve... o bombeiro. Oh, meu Deus, ó. E o pastor teve que conversar com meu pai conversou com o pastor. E aí minha mãe ficou naquela coisa, meu pai falou, não adianta. Dona Lili. É o propósito de Deus, ela é maior de idade e ela está decidida, ela vai, a gente não tem o que fazer, orar, né? Entregar na mão de Deus. Então teve aquela cerimônia lá na igreja que foi com a Dona Varda. Dona Valda, né? A Marcela, né? E a Nancy lá. E depois a gente foi levar no aeroporto e meu pai falou assim, eu lembro quando ela foi lá pra filha, e tem umas guerreiras que estão na live que foi com a gente, Beth chorar junto com a gente, com uma turma da igreja de Padre Miguel. Vanessa. Uma turma, né, apoiar Cristiane, minha mãe, meu pai. tua cunhada, porque, nossa cunhada. Meu Deus do céu, como é que vai casar, né, casar? Tinha uma galera que tava aí dando força. Saindo casada, né, com uma pessoa que nunca viveu quando era criança. Baixinha, né, também tava dando maior força. Todo mundo vai, né? E aí, o encontro lá no aeroporto, como é que foi? Porque aí ela foi. Porque foi legal pra caramba. Aí deixa eu falar, caramba. meu pai profetizou que falou assim, esse mesmo avião que tá indo, Senhor, eu creio que em breve Pra que ele foi falar isso? Falou, em um ano tá de volta. E
Estava de volta, 1 ano. E falava que nunca mais ia voltar para cá. Foi muito engraçado. Eu falava que eu não queria voltar. Eu não pensava em voltar, eu pensava em ficar lá e para sempre. E aí, quando aconteceu isso tudo, a gente foi falando e tal, aquela coisa toda, o negócio crescendo, o sentimento crescendo. E casamos por procuração, Nancy viajou. Foi muito engraçado. Que eu via a Nancy, eu acho... A televisão, assim, as coisas... Era webcam naquela webcam, época, né, no computador, né? Faz a pessoa ficar grandona, né? Eu via a Nancy, eu falava assim, Nancy, pra eu ter uma noção, assim, como é que tu é do tamanho de quem? Aí eu falava, da Carla Pérez. Era na época do Tchan. Do Tchan. Meu Deus. Aí a Nancy falava, eu tô mais pra Sandy do que Carla Pérez. Eu falava, ai, meu pai. E aí, beleza. Aí quando chegou... Aí quando chegou lá, foi mó barato. Marcamos era Natal, época de Natal, tinha uma árvore grandona no aeroporto da Geórgia, né? Geórgia, não. Virgínia. Virgínia. Aí, você foi buscar lá na Virgínia? Eu fui buscar na Virgínia. Aí tinha uma árvore de Natal grandona no aeroporto, aí marcamos na árvore de Natal. Aí eu fui chegando assim, quando eu vi ela vindo de mochilinha. Parecia que eu tava desse tamanho, ela tava assim pequenininha, vem com aquela mochilinha correndo. Magrinha? Magrinha. Eu acho que é igual a Mari assim, mas igual a Mari, mas magrinha com a mochila. Eu falei, nossa, você é pequenininha. Aí ela, foi muito legal assim, hoje, esses dias até toquei no assunto com ela, que nós casamos, ela estava com quantos? 27, né? 27. Eu tava com 30 e blau já, 39, um negócio assim. E aí, quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela falou pra mim foi muito engraçado. A gente ficou de frente assim um com o outro, ela foi, passou a mão no meu rosto, assim, o dedinho assim no meu rosto e falou assim, nossa, o tempo passou. Mas é você mesmo, Macedo. Uhul! Aí caramba, foi muito bom. Oh, meu Deus, ela tá chorando, gente. Que pena que não dá pra pegar uma câmera. Nesse momento, a pastora Nancy Fernandes. E ela me pediu para não filmar. Emocionada. Ela falou assim: não me filma hoje, que eu vim correndo, não sei o quê. Mas tinha que ter uma câmera para pegar isso. A Mari vai tirar foto para depois botar. Eu não tinha falado nada porque eu deixei pro final mesmo, de propósito. Por quê? Foi até bom tocar nesse assunto já no fim. Porque quando eu falei que Jesus preenche, o Jesus é suficiente, gente. Pode acreditar, para tudo. Quando eu falei que ele preenche todos os espaços vazios, preenche mesmo. Sabe quando você não tem falta de nada? No sentido assim, claro que às vezes a gente passa um sufoco aqui, uma coisinha ali, e tal. Mas Jesus, ele é suficiente para tudo. Para tudo. Por quê? Eu ficava assim tão... Poxa, a ira que eu tive por causa do meu pai me levou a fazer tanta coisa errada que hoje eu tô aqui de frente com essa câmera aqui, glória a Deus por isso. Pra gente, se tiver alguém aí que me conhece, que me viu no passado e eu fiz alguma coisa, me perdoem. Tá? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E hoje, essa pessoa transformada em Cristo Jesus, Jesus preencheu. Por causa de um pai, eu fiz tanta coisa errada, mas graças a Deus que quando Jesus entrou na minha vida, ele preencheu tudo. Eu entendi que a minha mãezinha querida, minha mãe, Dona Valda, batalhou, lutou. Minha mãe é uma vencedora, uma lutadora, uma pessoa guerreira. Tenho minha mãe como uma guerreira, sabe? Eu entendi que ela fez de tudo, assim. Minha mãe faltou, mas não porque ela quis, porque ela teve que trabalhar, ela teve que correr atrás para criar os seus filhos. Então não podia estar ali em casa todo dia. E tal. Minhas irmãs, cara, são para mim as melhores do mundo, sabe por quê? Estou falando para vocês, Simone, Suzana e Marcela. Por quê? Porque eu era para ter sido aquele cara, o único irmão homem que
que fosse, sabe, um exemplo para vocês. Eu não fui, e mesmo assim vocês são mulheres de bem, graças a Deus por isso. E mais uma vez eu peço a vocês, me perdoem, porém a gente tem muito para viver junto. Esses dias eu encontrei minha irmã Suzana no shopping. Poxa, eu achei legal pra caramba ela comprando lá um presente pro esposo dela. E eu achei interessante que ela entrou na loja e a moça, ela estava procurando, falou para mim, irmão, eu estou procurando um cinto ou uma carteira. E ela entrou logo na bagagem, lá naquela loja cara pra caramba. Aí a moça falou assim, ela viu uma carteira linda, eu acho, um cinto lindo, eu não lembro. E a moça falou, é tanto. Eu lembro que era porque o cinto da bagagem é de couro, original, aquela coisa toda e tal. E ela virou para mim e falou assim, não importa o valor, o meu marido merece o melhor. Legal, bacana. Aí eu, poxa, olhei para minha irmã e falei, caramba, eu fiquei com o maior orgulho dela ali. Então são coisas que a gente às vezes não fala quando é para falar, deixa passar batido. Eu podia ter falado isso naquele dia, mas estou falando aqui agora. E muitas coisas, meus tios, meus primos, quem fez as coisas erradas fui eu. Quem tinha má fama, por que eu tinha? Porque eu fazia mesmo as coisas erradas. Mas graças a Deus, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha vida e preencheu todos esses espaços vazios. Sabe por quê? Hoje eu entendo que meu pai precisava de Jesus. Pô, quem dera, se ele tivesse vivo, eu ia tranquilamente a ele agora, ia falar de Jesus para ele, sabe? Falar, pai, tem saída para isso, tem, sabe, tanta coisa. Como eu faço com várias pessoas, quantas pessoas... Talvez ele tenha sido um traumatizado também. Também, né? Só Deus sabe. Deus sabe. Deus me colocou numa família maravilhosa. Por que eu deixei para o final? A pastora Silvana está aqui. Poxa, para mim como se fosse... Eu ganhei mais uma irmã, né? Ganhei meu irmãozão ali, o Luciano, André. Ganhei um pai, que é o meu sogro, o pastor Silvio, uma mãe, minha segunda mãe, que é a dona Liette. Ganhei uma sobrinha linda, está ali, sobrinhos lindos que eu amo, que é Isaac, Nicolas, Jonathan, sabe? São pessoas maravilhosas. Cristiane, que para mim é igual uma irmã também. Isaac é mais do que sobrinho, né? Isaac tem você como melhor amigo. Isaac é o meu amigão, é sobrinho, amigo, é tudo. Jonathan, poxa, quantas vezes a gente bate papo, é futebol, é tudo. É meu parceiro de futebol, né? De falar do Flamengo, que eu sou apaixonado pelo Flamengo, ele também, o pai dele está aqui também. Pô, ganhei uma família, Deus me deu uma família tão tremenda, maravilhosa, uma esposa que eu queria filmar, mas ela não deixa, que também é mulher, é mãe, é tudo, amiga, é tudo. Eu não tenho falta de nada, graças a Deus eu não tenho falta de nada. O Senhor supriu toda aquela necessidade que eu tinha. E hoje, a minha alegria é poder passar para as pessoas que têm necessidades igual eu tinha, que tudo pode mudar. Que Jesus está aí, ó, querendo transformar. É só você deixar. É só deixar. A Bíblia fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, que fique isso... o primeiro podcast que eu me emociono, né? Que isso fique bem cravado aí nos corações de vocês. Eu já filmei vários podcasts, consegui me manter, mas... É porque é da família. Nós servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas sim pelo que Ele é. Entenda isso. Jesus é suficiente para tudo. Jesus preenche todos os espaços vazios. Olha só, pode ter falta de dinheiro, pode ter falta de carro, pode ter falta de carinho, pode ter falta do que for. Mas se você tem a presença de Jesus Cristo na tua vida, você passa, você supera. E com certeza, depois Ele providencia tudo que tu precisa. Grave isso, que isso fique cravado no teu coração. Dá uma chance para Ele. Eu estou frisando bem porque é o que eu fiz só. Eu não sou melhor do que ninguém, já disse aqui várias vezes, vou repetir. Eu tenho defeito pra caramba, vários defeitos. Tá? Eu sou só um ser humano lutando
para vencer, para chegar à estatura de varão perfeito um dia. Porém, você vê que Jesus era perfeito. Pô, cravaram ele numa cruz, que dirá a mim. Então, mas dê uma chance para ele. Não é para mim, não é para ninguém que está aqui, é para ele. Abre o teu coração para a palavra de Deus entrar. E aí sim, você vai ver o poder de Deus na tua vida, o que ele pode fazer. Quando diz assim, quando a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que tanto te preocupa, Deus chama de coisa. Olha só. Faz a vontade dele, esteja com ele, tenha a presença dele em você. As outras coisas que às vezes a gente se preocupa tanto, ele acrescenta. Amém? Amém. Olha, a gente vai fazer a nossa oração aqui já. Nós vamos falar. Teu filho está nos Estados Unidos ainda, né? Eu quero aproveitar aqui também agora, mandar um beijão para o Israel, para a Natália. Não, mas você não vai falar em português, você vai falar em inglês, até porque tenho, em primeiro lugar, o Brasil, né, Luciano? Em segundo lugar, Moçambique, né? Terceiro lugar, Itália, Angola e depois vem os Estados Unidos. E a gente tem uns comentários que botam lá e a gente bota no tradutor, né? E a gente tem seguidores aqui no canal, que a gente fala que é família, que são norte-americanos também. Então, manda uma mensagem aí. Ele viveu 15 anos nos Estados Unidos, né? Ajudou muito o Isaac no inglês, Clarinha, que já fez um podcast aqui com a gente. Então, manda uma mensagem aí em inglês pro Israel e pro povo americano, que também segue esse canal brasileiro aqui. Depois falo o que você falou em português. I want to tell you to my son first. I love you. Jesus loves you. And doesn't have anything better than serve Jesus Christ. If you have him in your heart, everything is going to be well. I love you. And a big kiss for you, son. Agora traduz pra gente. Eu falei assim, Israel, eu te amo, um beijo muito grande para você. Ai, que lindo. Não tem nada melhor nesse mundo do que servir a Deus. Continue assim do jeito que você está, que nós estamos sabendo aí, estamos sempre conversando com ele. Ele está firme em Jesus, e porque só ele mesmo para estar conosco, para fazer tudo por nós, para nos guardar, para nós termos uma vida melhor. Ele está em Londres, né? Está em Londres. Mas a cidadania dele é americana, né? Ele é americano e nasceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Já um beijo da tia também aqui. Natália também. Pastora Natália. Nancy, Natália. Eu te amo, tá? Um abraço aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar pelo pessoal que está na live, a Tatiana que pediu pelo pai dela. Serginho da Denise? Não, Sérgio Júnior é aquele lá do... Assim, muito bom te ver assim, meu irmão. Serginho. Não é o de Portugal, não? É o das bermudas. Serginho é aquele que eu passei a mão na tua roupa toda? Serginho, pelo amor de Deus. Vamos orar. Me leva um dia... Vocês estão me emocionando. A Rita tá dizendo que a gente está emocionado. Me leva um dia para comprar bermuda e camisa para você, Serginho. Vamos lá, vamos orar pelas pessoas que precisam de libertação, é possível. É sempre bom a gente trazer, né, para as pessoas verem que é possível e que existe um Deus que pode todas as coisas. Então, Tatiana que pediu oração, você aí que está na live que também conhece alguém, nesse momento nós vamos mentalizar aquelas pessoas que a gente sabe que precisam, né? E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém? And before I'm going, for all American citizens, Jesus loves you too. And go forward and stay in Jesus, because He's the only one. He's the wonderful one. And He wants to change our life. Preach every day, every month, day by day, because He call yourself for this preach. Thank you very much, and God bless you all.
Amém. Agora eu dei uma mensagem para os americanos. Agora eu vou orar. Estava orando na época que ela falou que queria uma mensagem para os americanos. Amém. Então tá aí uma mensagem para os americanos. Antes de eu orar. É ele mesmo? Serginho, eu vou comprar bermuda, camisa. Nós vamos sair junto um dia para poder fazer compras. Aí, o Luciano quer que eu conte essa história. Então vamos contar antes da oração. Serginho, só Serginho para me aturar mesmo, né? Eu fui na casa, ele tinha saído e eu fui na casa dele. Tá todo mundo rindo. Já tá todo mundo rindo. Só eu rindo. que não sei a história, porque tá todo mundo rindo. Eu ia fazer uma viagem para Saquarema. E Serginho tinha só roupa de marca, bermuda de marca, camisa de marca, tudo de marca. Era o playboy, né? Era o playboyzão também da época. Playboy, né? Aí, Macedão, claro. 71zão. Foi lá na casa de Serginho. Como eu era assim, né? Como filho para a mãe dele também, foi igual irmão. E o pai dele, aí a mãe dele só que estava em casa, eu acho. Aí eu cheguei lá, tia, tudo bem? Como é que a senhora tá? Tudo bom? Ela, Macedo, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, Serginho tá por aí? Ela, não, Serginho saiu. Eu falei, nossa, ele pediu para me vir aqui, fazer um negócio para ele, pegar um negócio com ele. Ela, o que foi? Eu falei, eu tinha que pegar umas bermudas aí com ele, umas 2 bermudas e tal, uma camisa, porque eu vou viajar para Saquarema e, de repente, ele pode aparecer por lá e pediu para me levar. Então vai lá, entra lá no quarto dele e pega. Eu fui lá, abri a gaveta dele, passei a mão nas bermudas, nas roupas, tênis, tudo, fui embora viajar, era para mim mesmo. Nunca mais ele viu essas bermudas. Essas camisas. Até hoje? Até hoje, Serginho. Meu Deus. Só você mesmo, Serginho. Aí o Serginho, depois ele conta pra mim. Cheguei em casa e tô, mãe, a senhora é maluca. O Macedo, tu deixou ele vir aqui. Ele, pô, tu não vai me entregar mais. Eu não mandei nada, eu não falei nada com ele. Ué, mas ele disse que você falou. Eu não falei nada. Tem várias. Eu não posso nem falar aquela, Serginho, da piscina. Aquela da festa, que teus pais estavam... Só para vocês sentirem o drama, os pais deles estavam indo viajar, e aí, quando eles saíram e pegaram o carro para viajar, nós entramos na casa do Serginho e fizemos uma festa. Aquela montoeira de garota, de cara na piscina, a gente doidão. Igual filme americano, né? A gente doidão. Filme americano. Já tinha feito até cocô na piscina, bosta boiando na piscina, aquela coisa toda, meu pai era mó zoeira. Aí, na estrada, o pai do Serginho liga o rádio, tá na rádio a festa. Na rua tal, número tal. Aí o pai do Serginho no carro, rua tal, número tal, é minha casa. Volta. Olha, gente, se for contar as histórias aqui, vai dar outro podcast. A gente pode fazer um podcast só das histórias, né? Porque gente, o pessoal gosta, céu. Né? Faz parte, né? Tá rindo lá. O Serginho tá na... Príncipe de festa, assim. Meu Deus, olha só, tem uma. Essa aqui é rapidinho. Eu ia na rua, eu, Anderson e Formiga. A gente andando na rua, vimos uma festa só de gente rica. Aí falamos, como é que nós vamos fazer para entrar? Fomos lá por trás do salão de festa, pulamos o muro. Já fomos andando assim no meio do povo. Aí, de repente, eu vejo um tumulto vindo assim para o nosso lado e tal. Uma senhora com umas garotas, assim, alguns segurança. Eu falei, meu Deus, viram a gente. Vamos botar a gente para fora. De repente, a garota, esse aqui, apontou para mim. Saiu me levando lá para dentro do quarto. Aí ficou o Formiga e o Anderson olhando. Não entenderam nada, foram me levando para dentro do quarto. Eu falei, gente, eu vou apanhar muito. Entrei de penetra na festa e tal. Daqui a pouco, passou um tempo, eles estão lá me procurando, olhando lá no quarto para ver se eu só... Sai eu com um monte de cadete, eu vestido de cadete com uma espada bonita, eu virei príncipe da garota de 15 anos. Ué, você era o penetra? Era o penetra e só eu dava naquela... Só eu que encaixei naquela roupa do príncipe que faltou. Ele não foi, e aí pegaram justamente eu, porque eu tinha o manequim do cara. Os caras, quando me viram, saindo com aquela espada... Na hora do cerimonial, que eles viram. Me ensaiaram rapidinho, eu vim saindo com o pessoal. O pessoal saiu, depois veio eu saindo sozinho para receber
debutante. Aí todo mundo, cala, Marcelo já tá aí. Eu tava lá de príncipe. Cara, entrei de penetra e virei príncipe numa festa de 15 anos. Foi muito bom. Ai, Jesus. Vamos orar, que a gente está com horário. O Sidney, já que pegou algumas roupas pro Serginho, vai fazer uma merchan de graça pra ele aqui, lá de Lamar. Ó, o Serginho Aí, tá ó. pedindo para tu fazer propaganda. Eu tô falando pro Ah, Sidney. tá. O Luciano vai fazer, tá pedindo aqui nosso diretor para fazer. Serginho, vou fazer um merchan pra você aqui, hein, Serginho. A Caramba. melhor carne da Zona Oeste. É, rapaz, olha que eu vou aí, não vou pagar, não. Eu Ah, vou é dar aquele kit churrasco. Ah, é. vou dar uma Como é que volta é? aí. Aqui em Realengo, gente. O braseiro de Realengo. Braseiro. Peraí, eu não enxergo direito, não. Vai, É o Silvio. braseiro. Que Gente, isso? olha Eu tô só. velho, gente. O Serginho, Aí, Serginho. quem quiser conhecer o Serginho, Olha que aí, teve as roupas assim, E eu vou lá, pegas, hein? emprestadas e nunca mais devolvidas. Eu vou lá, Serginho. É só você ir lá no Braseiro, aqui em Realengo, Braseiro Premium, tá? Gente, que você isso? pode seguir no Instagram, fica ali perto do Habib's, do lado do Habib's ali em Realengo, entre o McDonald's e o Habib's de Padre Miguel. Perdão, de Miguel. Padre Miguel. Qual a rua? Tem aí? Kit churrasco a partir de R$ 139. Que Oh, meu delícia. Deus, a melhor carne, o melhor. Vou te dar uma forra grande, meu amigo. Tá aqui, isso aí, tá bom? Qual a rua? Qual o nome Braseiro. da rua? Tem aí? Ali a rua é a Avenida Santa Cruz, aquela, né? Avenida Santa Cruz, é a Avenida Santa Cruz. Braseiro Churrascaria, não é isso? Prêmio, Braseiro Prêmio. Braseiro Prêmio. A Guarde melhor aí. carne importada. Olha é aí, verdade, gente, é carne importada. Picanha tá? australiana. Tá vendo? Olha, ele faz a tua festa. Se você quiser, você encomenda. Tem vários kits lá. Tem desde o mais simples Vamos dar até... essa moral aí, cara. É porque o Sidney tem uma dívida Eu tenho com uma ele, dívida com o então vamos Serginho. ajudar ele a pagar a dívida das roupas. E vão lá conhecer o Serginho das Bermudas. Amém. Das bermudas emprestadas, é claro. Amém. Vamos fazer oração então pelo Vamos pessoal. lá. Amém? Amém. Pô, tá Glória tão a bom aqui que não dá vontade de ir embora não, gente. Passou muito rápido. Vamos lá. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Sim, meu Pai. Pai. Te louvamos, Glória a Jesus, Deus. por este momento maravilhoso Amém, Jesus. ao qual passamos aqui na Tua presença. Glória a Deus, Senhor. Pai, muito obrigado por esta Obrigada, oportunidade maravilhosa. Sim, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelas pessoas que estão aí do outro lado ouvindo, Amém. vendo. Pai, muito obrigado por esta equipe maravilhosa que está aqui, Amém, Jesus. fazendo esse podcast, levando a Tua palavra, Amém, Senhor, Jesus. àqueles que precisam, Glória a Deus. aos que necessitam. Amém, Senhor. Deus, te agradecemos por tudo. Tu és um Deus lindo, maravilhoso, Alcance soberano, aquele que precisa temendo. de ti, Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, que esta live, Senhor, Amém, venha Jesus. alcançar Sim, Jesus. vidas, Senhor, É, que porventura estejam passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, independente do que seja, Pai. Sim, meu Deus. Traumas do passado ou não, Jesus. Pai, seja lá o que for, eu te peço em nome de Jesus de Sim, meu Nazaré. Deus. Entra nas casas agora, Senhor. Entra, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra nos lares agora em nome de Jesus. Restaura aquilo que precisa ser Sim, restaurado. meu Deus. Cura, Senhor, a quem Entrega em precisa ser tuas curado. mãos, Senhor. Pai, faz milagres, Aleluia, porque Tu és o mesmo, Tu não mudou. Tira toda a fragilidade. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, É, Jesus. que já estava há 4 dias morto. Sim, meu Deus. É o mesmo Jesus que transformou a Glória minha a Deus. vida, Amém, que transformou a vida dos que estão aqui e que Glória pode a Deus. transformar a sua vida, Amém, Jesus. a vida de quem está ouvindo agora, quem está assistindo agora esta live. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Sim, meu Deus. eu entrego tudo em Tuas mãos. Glória a Deus. Tudo é para a glória do Teu nome. Pai, faz, transforma vidas, transforma situações. É, meu Deus. Tu tens o poder, todo o Nós poder foi te cremos, dado. Senhor. E eu Nós creio, cremos, Senhor, Deus. na vitória dos meus irmãos. Amém,
Jesus. Eu creio na vitória daqueles que te buscam. Amém, Eu Jesus. creio na vitória daqueles que te clamam. Glória a Eu Deus. creio na vitória daqueles que precisam do teu socorro. Aleluia, Jesus. Porque tu és o socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Pai, mais uma vez, obrigado. Eu oro em nome de Jesus de Nazaré, Amém, Jesus. o que vive e que reina para Glória a sempre. Deus, aleluia. Amém Amém. e amém. Glória a Deus Deus. abençoe aí a todos. Estamos terminando mais um Salvos Podcast. Que você compartilhe essa live. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações, Amém. compartilhe, Compartilhe. curta. O Sidney sempre quis falar, então faça isso. Compartilhe, ative o sininho. Alex Bento aí. Ô, Beto, quanto tempo! Caramba, quanto tempo. Ah, quanto tempo! Aí, Alex, Deus abençoe. E na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui falando com o Amém. Tiago, né, Luciana? Tiago, que vai falar de finanças com propósito, que Aí. também. Tiago Quem é Thiago? Lopes. Qual o Thiago? Pastor Thiago? Não, é um Tiago que amigo nosso, né? Ele é especialista na área financeira, ele Ih, fala até vai ser- biblicamente, gestão financeira. Vai bombar. Ele fala biblicamente sobre isso. E eu creio que vai ser uma benção. bênção. Então, sexta-feira que vem a gente te aguarda e durante a semana assista nos nossos canais os Aí. vídeos. E siga também no Instagram, Facebook, Instagram, Aike IQ Realengo Realengo 2 e Aike Big Big Field, Field. tá bom? Que é dos nossos convidados, porque o pastor Sidney está aqui, mas a pastora Nancy está ali. Siga Beijos. também IEQ Parque. Siga IEQ, como é que é? Limite. Padre Miguel. Padre IEQ Miguel. Limites. Açudes, Açudes, e aqui Vasconcelos, pastora Dani, Vou aí. trazer ela aqui também para dar o testemunho Isso, e dela, dar aquela que é risada incrível, maravilhosa. a melhor risada que existe. Gente, beijos abençoados, fiquem com Deus. Até a próxima. Deus Tchau. abençoe. Glória Tchau. a Deus.